Fala pessoal, bom dia. Vou fazer o vídeo da prensa mais rara que eu tenho e que eu conheço como sendo uma prensa rara. Muitas vezes, muitos amigos, às vezes quando eu estou fazendo recarga, às vezes vêm aqui e pedem até para ver, pessoal mais velho, né? Porque é uma máquina muito legal. É uma máquina que não é mais feita, mas é uma máquina que hoje tem um valor alto para quem tem uma funcionando, porque muita gente procura. Foi a máquina mais robusta feita para fuzil. Hoje a maioria das prensas para fuzil robustas são O. Essa não é O, essa é um molde de C em 3. Deixa eu virar e eu vou explicar. Pera, agora dá para ver melhor. Essa é uma prensa Super Mag. Ela está no catálogo de 61. Ela foi fabricada há muito pouco tempo por causa de custo. Esse catálogo aqui é de dezembro de 61, eu já mostrei em outros vídeos. Aqui está a prensa C Deluxe que eu já mostrei em outro vídeo. E aqui está a Super Mag. Ela era bem mais cara, era para propósito só de fuzil, mas ela faz tudo, ela faz qualquer calibre. Calibres normais, né? Não vai fazer uma .50 BMG. Então, são 3 hastes sincronizadas que funcionam ao mesmo tempo, tá? Então ela tem um curso bem prolongado. Se você quiser botar o die bem para cima ou usar ela inclinada, você remove essa base de baixo e usa ela presa direto aqui. Então ela fica inclinada igual a C que eu mostrei no outro vídeo. A Pacific fazia essa inclinação para facilitar, para evitar de cair. A única diferença é que eu deixei de propósito 2 shell holders e um não. A única coisa que o pessoal reclamava dessa máquina, eu até tenho que limpar a minha eu usei para 3006, são esses shell holders, é o último que eu usei, então tá empoeirada e ficou com sujeira, mas eu vou depois limpar. Tá com, aliás, depois não, quando acabar esse vídeo eu já vou limpar para guardar. A minha tá com adesivo, tá com tudo originalzinho, a minha é de 64, 65, ela começou a ser feita em 61, e ela parou em 66, por causa do custo elevado, muito peso. Ela é uma máquina pesada, não é uma máquina leve, é uma máquina muito bruta. Que eu não botei uma do lado, mas eu não vou pegar no armário, porque senão vai demorar, acho que muito vídeo. Mas ela é uma prensa bem grande. Então, e pesada, uma prensa muito pesada. Mas o legal é que você coloca e você faz 3 estágios de um fuzil. Vamos botar assim, vou falar só do propósito para que ela foi feita. Para fuzil, vamos supor, o Sizer, de novo, se pegarem meus vídeos aí de recarga, se pegar eu falando, eu faço sempre o Sizer separado e depois eu lavo. Então aqui, se você vai colocar, só usa 2, que nem eu tava usando aqui o 3006, só 2. Por quê? Porque eu coloco eu subo para colocar a pólvora, você pode botar a pólvora fora, e aí você faz só o fechamento. Então você troca e põe o último. Aqui nesse no primeiro eixo tem o corte, tá vendo? Para sair a espoleta, ela sai lá por trás, ó. Ela tem um buraco lá no meio da haste. Deixa eu ver se dá para iluminar lá, ó. Se eu consigo botar a mão aqui, o pessoal vê lá a sombra lá atrás, ó. Então ela joga a espoleta velha lá para trás, cai aqui você bota o reservatóriozinho aqui atrás. Então ela vai juntando as espoletas velhas aqui. E foi o que eu falei no outro vídeo da C, né, do espoletador. Eles são todos no mesmo padrão. É que eu com uma mão só vai ser difícil eu colocar aqui. Mas aí você coloca esse pino aqui, ó, deixa eu pegar aqui e mostrar. Você coloca esse pino segurando o espoletador aqui nesse canal, ou para quem é canhoto, inverte, coloca nesse, troca o eixo de lugar. Ela é super fácil de usar, por isso que é uma prensa que fez muito sucesso, porém o pessoal queria, mas era muito cara. E aí você coloca aqui, segura com o pino, gira para dentro, faz o espoletamento, abre. Então você consegue usar para espoletar para tudo nela. Tem o da large e o small, o bracinho de large e small. Então você consegue fazer, você faz pistola, você faz o que você quiser, mas o objetivo dela é para fazer fuzil. É muito bacana, eu acho uma das prensas mais bem boladas assim para a época. Uma estrutura absurda, não dá para falar que isso aqui, meu, eu tenho ela, deve fazer já uns mais de 30 anos. E funciona perfeito, eu gosto de usar de vez em quando, porque como ela é um mecanismo muito sólido, sem mola, sem nada, ela funciona muito justinha, sabe? Então você faz toda a movimentação muito fácil. Então se você coloca os dies mais baixos, a alavanca vem até aqui, então você sobe, coloca os teus estojos aí e vai até aqui, ou um pouquinho mais. Então é muito
prático de usar, sabe? E não é uma máquina pesada, ela é bruta, gigante, mas a alavanca é muito, muito dócil, ela é muito fácil de usar. Então é uma prensa que eu gosto bastante, é uma prensa curiosa. Ela tem os outros encaixes de acessório aqui em cima, se você quiser prender o polvorímetro em posição, tem esses parafusos que você tira, coloca ele aqui na canaleta, né, a guia, e deixa ele preso aí. O polvorímetro da Pacific tem essa guia, se você quiser colocar. Mas hoje, com as balanças e tudo para mais precisão, ninguém vai colocar o polvorímetro para fazer fuzil aqui. Então, geralmente passou a fazer a carga da pólvora para fora. Então, você acaba tirando as etapas das 3 e acaba só usando 2, como eu uso aqui. Mas depende do uso de cada um. Tem gente que não vai limpar os estojos, então já calibra aqui mesmo, já espoleta já no mesmo lugar, aí troca, né? Tem que tirar, evidentemente, né? Você tira, calibrou, vamos supor, não vai lavar. Calibrou, espoletou, tira, passa para a pólvora, tira, faz o fechamento. Era para isso que era feito essa prensa, nesse sentido. Era calibrava, pólvora, fechamento. Então, hoje a gente atira mais para precisão do que para caça, para larga escala. Então você acaba fazendo a pólvora fora, faz a calibração primeiro, você pode até fazer nessa máquina. Só que a estação vai ficar parada até você lavar todos os estojos. Eu lavo ali nas betoneiras, porque como eu faço muito, né? Então eu acabo lavando na betoneira. E aí depois, quando já está seco tudo, esse primeiro estágio já não tem mais utilidade, porque você já usou ele. E aí depois você só passa para o último. Então é um pouco... as etapas ficaram cortadas, entende? Mas para quem faz de uma vez só, fala assim, não tô ligando muito para qualidade, vou fazer para caça, na emergência, preciso para amanhã, e eu não tenho nenhum estojo lavado, não vai dar tempo de secar. Aquelas coisas, aí você faz as 3 de uma vez aqui. Era para isso que ela era feita. Então é um fato curioso, é uma prensa muito bruta, não vai ver outra. Eu nunca vi, não conheço ninguém que tenha. E ainda mais com os adesivos tudo originalzinha, toda bem feitinha, conservada, tudo funcionando, engraxado. Então é uma máquina bem, bem legal, tá bom, pessoal? Eu havia prometido, né? Tem aqui ainda o manual dela, não sei se eu mostrei num outro vídeo, né? O manual original dela. Era legal que os manuais vinham, um fato curioso, né? Os manuais antigos vinham as peças numeradas, o que eram e os preços. Porque como essas máquinas não vendiam em loja, era o fabricante que vendia, então você podia comprar peças a mais. Ou então chegou aqui, eu quero uma dessa reserva, eu quero um espoletador reserva, eu quero isso reserva. Então você pega ali o número da peça, você já sabe o preço, mandava o dinheiro pelo correio, os caras te devolviam uma caixinha lá com as peças que você comprou. Então era um sistema bem bacana. Um sistema bacana e curioso, né, da época. E a evolução hoje você compra online, não isso, né, porque não acha mais nada disso. Mas hoje as prensas modernas, tudo você compra online aí, aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil é diferente. Algumas para ponto .50, por exemplo, tem coisa que tem restrição, você precisa ter autorização de recarga para comprar. Então você tem que mandar papelada para poder comprar. Mas o resto, as leis são estaduais, depende muito do estado e depende muito das licenças que você tem. Tem estados que são mais fáceis, Flórida, Texas, alguns são bem mais fáceis, o controle de arma é muito menor. Então você consegue comprar mais fácil. Até faltando documento você compra. Aqui, como é um estado esquerdista, né, democrata, já é mais chatinho, os caras são mais chatos. Eu não acho ruim, porque de onde a gente veio tudo é complicado, então para mim não importa muito. Dando certo, você resolve. E aqui a burocracia não demora muito, sabe? Aquelas coisas você resolve em uma semana, se tiver um empecilho num documento. Então você corre atrás de resolver, em uma semana, 5 dias você resolve. No Brasil é meses, né? Então, mas a cultura é outra, o objetivo de armamento é outro, tudo é diferente. Não adianta a gente falar que, mas aí é legal. Não, não é. É outra cultura, é puxado, é outro método de vida. A arma é tanto para defesa quanto para subsistência, para caça. A cultura é completamente diferente. A gente não dá, seria besta comparar um país com o outro no assunto armas. Mas nos Estados Unidos tudo é fácil, barato. Não, não é. É caro pra burro. Olha ali no manual de 61, custava $74 uma prensa. Cara, era 10% do valor de uma moto. Então, é dinheiro. E sempre foi. Então, e você não vai comprar só uma prensinha em Hyundai. Então você vê muita gente vendendo, não aguenta, atira pouco. Aqui também é assim. É que o volume de gente que tem arma é grande. Não é que assim que é grande. Deve ter mais ou menos 48%, 50% da população armada. Mas aí falam assim, tem pesquisas, né, que mostram que a média populacional são 2, 3 armas por habitante.
Porra, é fácil, né? Pessoa, às vezes, que nem eu dou instrução, eu tenho quase 200 armas, então só eu já tiro a média do negócio. Aí você pega um colecionador que tem mais um monte. Eu conheço gente que tem 100 armas, tudo velha, pau velho, metade nem funciona, é feia. Mas ela entra na conta do armamento por pessoa. Então, na divisão dá um monte para cada um, mas na verdade tem 50% da população armada, deve ter 10% que pratica de fato, ou compete, ou treina para ter a arma e para saber usar. Então, são culturas diferentes e o preço pesa aqui também. Então, continua sendo caro. Se fosse barato, todo mundo tinha, todo mundo atirava todo dia, mas não é. É puxado, tá? Então, essas prensas, essa no caso, né, vou virar de novo. Essa no caso deixou de ser feita justamente por custo, espaço, ela acaba ocupando um espaço maior na bancada. Eu mostrei no vídeo passado o desenho aqui da base. É uma prensa grande, pesada, então muita gente na época até queria ter, mas por 74 dólares não teve, e aí o preço foi aumentando, e até que 65, 66 ela parou de ser feita porque não tinha mercado, não tinha comprador. E aí já tinha em 68 as novas regras armamentistas, já estava o buchicho 1 ano, 2 anos antes, então o pessoal já estava dando uma esfriada, muita gente comprou mais coisa já com medo das novas leis, mas essa prensa acabou ficando de lado, porque ela encareceu muito e as leis dificultaram, o pessoal deu uma esfriada no mercado de arma, então parou de ser feita. Tá, então felizmente eu tenho um exemplar comigo, que vai ficar comigo até eu ir pro buraco e fica pra minha filha, daí em diante ela faz o que ela quiser. Tá bom, pessoal? É só por efeito de curiosidade, como eu havia prometido lá no Instagram, tá bom? Um abraço a todos aí.